Olá, boa noite. Estamos aqui para mais uma live. Hoje nós vamos falar sobre transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais conhecido como TDAH, na infância, adolescência e vida adulta também, certo? E nós temos uma convidada muito especial que é a Fabrícia Signorelli, que também é psiquiatra e que trata, assim como eu, bastante gente com TDAH, né? Então, vamos ver se a gente consegue aqui. Enquanto isso, as pessoas vão entrando também. Oi, oi. Olá! Tudo bom? Tudo bom, Eduardo? Tudo bom? Tudo jóia. Dona Fabrícia, por favor, se apresente. Bom, sou Fabrícia, senhora psiquiatra, com foco principal em intervenção em infância e adolescência, especialmente transtornos do neurodesenvolvimento, onde a gente encaixa aí o nosso TDAH. Faço trabalhos na área acadêmica, mais com avaliação de saúde mental de crianças nascidas prematuras, e também fico na equipe do Mackenzie no laboratório de autismo. Muito bom, muito bom. Eu sou Eduardo Perim, sou psiquiatra, sexólogo, trabalho com cannabis medicinal e sou terapeuta cognitivo-comportamental. Trato bastante TDAH, né? Assim como a doutora Fabrícia, trato bastante toque, trato bastante tiques, que são doenças muito próximas, na verdade, né? Assim, do ponto de vista genético e do ponto de vista das causas dessas doenças, né? Fabrícia, eu te dou a honra de iniciar a nossa conversa. Fala um pouco sobre TDAH. Bom, né, eu acho que um ponto muito importante é a gente começar pensando aí nos critérios diagnósticos, né? Até atual momento, o TDAH ele é classificado como um transtorno do neurodesenvolvimento, o que significa que ele tem que estar presente desde os primeiros anos de vida e trazendo um prejuízo funcional em diferentes domínios da vida da criança, seja do ponto de vista social, acadêmico, né, pedagógico, de aprendizagem. E, em linhas gerais, o que caracteriza o TDAH é a tríade de sintomas formados pela hiperatividade, impulsividade ou sintomas de desatenção. E aí existem, né, o TDAH ele é bastante heterogêneo, né? Então, uma coisa que a gente sempre coloca é claro que a gente tem que ter um número mínimo de sintomas, mas a apresentação clínica desses sintomas difere no prejuízo funcional e na maneira que cada indivíduo consegue lidar, né, com esses sintomas. Mas existem pacientes que têm predomínios de sintomas de impulsividade, hiperatividade, assim como existem pacientes que têm predomínios de prejuízos desatencionais, de sintomas desatencionais. Um ponto que é muito importante é que os pacientes com TDAH, além desses sintomas, os critérios diagnósticos, né, que preenchem o transtorno, os pacientes com TDAH eles apresentam muitas disfunções executivas, né? E isso não aparece às vezes tão claro dentro dos critérios diagnósticos, mas isso aparece muito quando você vai perguntando mesmo na execução de tarefas do dia a dia, na capacidade de planejamento de atividades, né? Organização. Organização, exatamente. Então, tudo isso está bastante prejudicado nos pacientes aí com TDAH. Isso. É um transtorno que, na verdade, se inicia na infância, como a Fabrícia colocou. É, Pelos critérios atuais, né, os sintomas devem estar presentes pelo menos antes dos 12 anos de idade e em vários cenários diferentes. Não só na escola, mas também em casa, com amigos, né? Enfim, em vários contextos diferentes. E como que isso se apresenta em contextos diferentes, né? Então, é uma criança que, às vezes, você dá um comando, né? Olha, você pega esse copo, tem a sala ali, tem a mesa. Então, você vai pegar esse copo, vai entrar naquela sala e vai colocar esse copo em cima da mesa. Então, é uma tarefa que exige passos, né? E essa criança se perde, ela esquece. Ela, no meio da tarefa, ela perdeu. Então, quando a Fabrícia está falando aí de dificuldades executivas, esse é um exemplo clássico, né? Então,
A pessoa perdeu o que ela estava fazendo no meio, né? E ele é mais comum na infância, né? Uhum. Mas grande parte das pessoas que começam a ter TDAH na infância permanecem com TDAH na vida adulta, né? Na infância, a gente sabe que tanto a desatenção quanto a hiperatividade e impulsividade, né? Essa combinação de sintomas, o tipo combinado de sintomas, é o mais comum. Na vida adulta, em geral, a gente tem mais desatenção, porém a gente tem também bastante impulsividade, né? Então, acho que a gente podia falar um pouquinho de doenças que vêm junto ou sintomas. Primeiro, sintomas do próprio TDAH, né? Vamos deixar mais claro. Isso, e eu acho muito importante isso que você colocou, né, Eduardo, essa questão do diagnóstico na vida adulta. Uma coisa que eu sempre pontuo, né, é que fases de mudanças de demandas são fases que às vezes os pacientes vão em busca de um diagnóstico, né? Como eu mencionei no começo, eu trabalho muito com primeira infância, minha principal área de atuação. Às vezes eu já atendo algumas crianças que apresentam algumas dificuldades de controle inibitório, né? O que é controle inibitório? É realmente isso, é a capacidade de controle de impulso, que é uma das primeiras funções executivas que a gente espera que a criança consiga exercer. Né? Funções executivas que demandam uma cognição mais complexa, as crianças pequenas elas ainda não têm essa habilidade cognitiva desenvolvida. Mas algumas crianças elas já começam a falhar desde pequena na capacidade de controle de impulso. Né? Então, às vezes, essas crianças, mesmo sem E ter como que critérios. isso se manifesta, Fabrício? Vou dar um exemplo, né? Em sala de aula, é a criança que não para na rodinha de conversa, que empurra o amiguinho, que não sabe esperar a vez de falar, né? Ou às vezes criança que apresenta, e hoje tem sido bastante estudado, não só no TDAH, mas em outras patologias, e não é que é exclusividade, mas uma boa parte das crianças com TDAH apresenta o que a gente chama de desregulação emocional. Então, essas Uhum. crianças também apresentam uma dificuldade de autorregulação. Né? Então, mediante uma frustração, toda criança tem dificuldade de lidar com frustração. Mas a criança que tem essa desregulação emocional, ela apresenta crises de choro mais intensa, de birra mais intensa. Então, qualquer emoção, elas têm mais dificuldade de se autorregular. Quando elas Então, estão com raiva, elas têm muita dificuldade de se autorregular, às vezes explodem, dali a pouco tá pedindo desculpa, né? Mas exatamente. também tem uma característica de serem um pouco rancorosas, às vezes, um pouco autoritárias, né? Elas entram em confronto de alguma Exato. forma com as autoridades, né? Em certo nível, né? Quando isso passa de um certo nível, a gente começa a ter comorbidades aí junto, mas até Uhum. certo nível são crianças um pouco mais desobedientes, vamos dizer assim, né? E por essa dificuldade mesmo da autorregulação, né? Mas essas crianças, às vezes, passam. Aí o que acontece? Quando tem a fase, elas vão para a educação, para o ensino fundamental 1. Tem um aumento de demanda. Elas precisam, de fato, ficar sentada para prestar atenção, para ser alfabetizada. Então, boa parte das crianças já chegam nessa fase. Por quê? Porque daí já vai esperando que elas tenham mais capacidade de concentração, né? As funções executivas de prestar atenção na atividade, copiar da lousa, planejar e executar a tarefa começam a falhar aí. Algumas crianças até conseguem transitar com algumas dificuldades, né? E aí, às vezes, no dia a dia, como isso se apresenta? Com sintomas mais característicos, relutam em fazer as atividades que demandem mais esforço mental, né? E aí, aquela criança que a mãe coloca assim: nossa, doutora, para sentar para fazer lição é muito difícil. Às vezes eu tô lendo para ele, eu olho, ele tá disperso. Ou levanta da cadeira várias vezes, inventa de Esse, beber esse água. menino é muito preguiçoso. Ele não quer Exatamente. fazer tarefa, ele não quer fazer nada, ele só quer acordar tarde, ele não se organiza, ele tem aí os material escolar dele estão tudo jogado, né? Essas coisas a gente escuta bastante. E isso Exatamente. tudo faz parte do TDAH. Tudo isso que eu acabei Exatamente. de falar aqui, é uma criança estabanada que derruba tudo. Tudo isso faz parte do TDAH, né? E aí, conforme a demanda da vida vai aumentando, então uma boa parcela
No Fundamental 2, que daí é um professor para cada disciplina, né? A questão pedagógica aumenta. Uma coisa que eu acho sempre importante falar é tirar o estigma de que ter TDAH tira nota ruim. Porque às vezes, né, eu falo para os pais, olha, né, vocês estão me descrevendo uma criança ou um adolescente que tem características de um TDAH. Nossa, mas como assim tem TDAH? As notas deles são ótimas, né? Então, não são sinônimos. Claro, né, muitas das crianças acabam, às vezes, impactando no desempenho escolar, impactando nas notas, mas não é uma regra, né? Então, isso tirar esse estigma de que TDAH é igual a nota baixa. Que isso às vezes reluta um pouco a busca de ajuda, porque a nota tá boa. Porque tem muitas crianças e adolescentes que, mesmo tendo a dificuldade de atenção, tem uma facilidade muito grande de aprender. Exato. Né? E aí ela pode, até certa fase da vida, ela consegue compensar isso. Eu atendo alguns adultos, por exemplo, né, que chegam aqui na faculdade, ou na pós-graduação, ou no trabalho. Nunca receberam diagnóstico de TDAH na vida, né? Mas que a história clínica dele é uma história de TDAH, né? E ele só sentiu quando a demanda foi muito alta e aí ele não estava mais dando conta. Exatamente. Né? Então, esse cenário é bem comum mesmo, né? Atender adultos que chegam sem o diagnóstico do TDAH, né? E aí o que você pontuou inicialmente, é a questão de como esses adultos já chegam com as comorbidades. Porque, embora às vezes a manifestação na infância não é tão significativa, alguns prejuízos funcionais já vão se instalando ao longo da vida, né? Não só do ponto de vista acadêmico, mas às vezes do ponto de vista social. Muitas vezes as crianças com TDAH são crianças difíceis, né? São crianças inadequadas, crianças que interrompem, que na hora da brincadeira não sabem esperar a vez. Então, tudo isso gera um prejuízo social, né? Além de toda essa questão que você pontuou realmente, né? De o pai vai rotulando, esse menino tem preguiça, né? Esse menino nunca faz o que eu peço. Ele só faz o que gosta. O que gosta, né? E outra questão que tem uma comparação, né? Ele não tem TDAH. Por que não tem TDAH? Porque quando ele quer fazer alguma coisa que ele gosta, ele se concentra. Gente, isso é típico do TDAH. É fazer hiperfoco no que é de interesse. Quando ele gosta de alguma coisa, ele faz hiperfoco. Isso que a Fabrícia está falando. Ou seja, ele se foca muito bem, né? Agora, o problema é que na vida a gente faz muita coisa que a gente não tem tanto interesse assim. Ou até coisas muito chatas mesmo de fazer, mas que a gente precisa fazer, né? Essas tarefas, a pessoa que tem TDAH, simplesmente, assim, ela tem uma dificuldade muito grande, né? Uhum. E uma coisa do que você colocou foi essa questão de fazer o hiperfoco, né? Uma frase diária no consultório é justamente essa. Mas por que no tablet ele fica 4 horas, ou no Fortnite, enfim, no videogame consegue ficar e joga muito bem e elabora estratégias muito bem? Aí tem uma questão que é o que é prazeroso, e aí cabe muito essa questão da tela, é gratificação imediata para o cérebro, né? Então tem aquela questão até da dopamina. Então, isso traz uma satisfação imediata para o cérebro e aquilo é gratificante e continua. Eu costumo brincar, Fabrícia, com os pacientes, com as mães, né, dos pacientes e tal, né? Eu falo, olha, mas videogame é covardia. Você já viu um videogame, gente? Aqueles monstros saindo da tela e tal. Meu, covardia, né? Se a pessoa não, né, tiver dificuldade também de prestar atenção no videogame, talvez ou ela não gosta do videogame, ou aí talvez ela tenha um déficit de atenção muito grave, mas é um estímulo muito intenso, muito forte, né? Então, nesse caso, ele presta atenção, claro, né? E o que tem sido um problema até na pandemia, né? A gente que atende adolescente, criança, o quanto esses recursos digitais tiram o foco da aula online, independente dessas crianças ou adolescentes apresentarem um diagnóstico de TDAH, né? Então é difícil realmente competir com as redes sociais, né? Ou com o jogo online. Outra coisa que demande um esforço mental maior, justamente por essa satisfação imediata que esse tipo de atividade traz. E acho que você tocou num assunto importante, né? Assim, com essa coisa das aulas online, né? Para
para as crianças que não têm déficit de atenção, não têm nenhuma dificuldade, já é difícil prestar atenção na aula online. Gente, para a gente que é adulto, que não tem TDAH, é um saco prestar atenção em aula online, né? Agora, a criança, né, com TDAH, ela vai ter uma dificuldade imensa de conseguir focar no computador ali enquanto o professor fala. E aí, assim, acho que a Fabrícia está falando, tablet, celular, né, videogame, se estiver perto ali, vai facilitar muito a dispersão dessa criança, desse adolescente, né? Tanto que aumentou muito a demanda nessa pandemia de pais procurando, né, levando para o psiquiatra com uma suspeita de TDAH, mas precisa ter história prévia, né? Se não tinha, às vezes algumas crianças conseguiam, já tinha algum prejuízo funcional sugestivo de TDAH, que antes da pandemia até conseguiam driblar, mas via de regra tem que ter um prejuízo prévio, porque realmente, dado o momento aí da pandemia, o esgotamento das crianças e adolescentes com online, o rendimento caiu, né? E nem por isso é que apareceu um TDAH aí no meio do caminho, né? Aí uma coisa, quando a gente estava começando a falar a questão da evolução para a vida adulta, é como os adultos, quando chegam para a gente para avaliação diagnóstica, não vou dizer que é regra, mas a grande maioria já tem uma comorbidade aí instalada. Eu Não acho que só os justamente adultos, né? Grande as parte crianças das também, sim. crianças já tem uma comorbidade, sim. É. Sim. Sim, a E eu gente acho vai que é falar um interessante a gente pouquinho. falar um pouco da questão das comorbidades, né? Fala aí, então, um pouquinho do autismo, dislexia, descalculia, e eu falo do toque, Tourette, Tá, na verdade, assim, ansiedade. falar de autismo e TDAH, eu acho que quem conhece meu trabalho sabe que são as duas principais aí Sim, patologias por isso que eu tô passando a bola para você. e foco de interesse, né? Eu acho que o autismo e o TDAH entram numa questão muito importante, porque ao mesmo tempo que eles são diagnósticos comórbidos, né? O que significa isso? Eles estarem presentes no mesmo paciente, eles são um diagnóstico diferencial, às vezes, muitas vezes difícil, né? Parece que fala, mas o que uma criança com TDAH, né? Que a Fabrícia falou ali no começo, tem desatenção, hiperatividade, impulsividade, tem a ver com uma criança com autismo, que é aquele estereótipo que a gente tem da criança que não interage socialmente, que apresenta estereotipias. Mas muitas vezes existe uma sobreposição de sintomas e o que os estudos mostram? De prejuízos funcionais. Tem estudos recentes que mostram que boa parte dos pacientes com TDAH apresentam sintomas autísticos. Então, mais dificuldade de percepção de pista social, mais dificuldade de adequação social, às vezes um atraso no desenvolvimento da linguagem, desregulações sensoriais podem estar presentes em pacientes com TDAH. A comorbidade do TDAH em pacientes que têm autismo é mais comum. Então, a literatura é bem variável, né, com relação à prevalência, mas tem estudos que falam de 50% até 80% dos pacientes que têm autismo apresentam o TDAH como comorbidade. Mas o inverso também acontece. Pacientes com TDAH têm sintomas autísticos. E aí, infelizmente, acaba sendo... Só salientar uma coisa. Quando a Fabrícia está falando de sintoma, ela não está falando necessariamente que a pessoa com TDAH tem autismo. Não é isso que a gente está dizendo. São sintomas que são do espectro autista e que estão presentes em outras patologias, não só no TDAH, mas em outras patologias, por exemplo, no TOC também. No transtorno obsessivo compulsivo, a gente tem uma série de sintomas desse complexo autístico presentes no TOC também, né? Então, só um parênteses aí para ficar claro. Não, e é super importante mesmo, né, quando você mencionou a questão do toque, essa questão mesmo dimensional, né? Porque se a gente parar para analisar a neurobiologia aí do autismo, ela é extremamente complexa. E quando a gente olha para o toque, por exemplo, que o doutor Eduardo mencionou, tem áreas que estão também prejudicadas no autismo e no toque. Assim como também a neurobiologia do TDAH e do autismo tem áreas que estão comprometidas em ambos os transtornos. Então, do ponto de vista neurobiológico, do ponto de vista de compartilhamento genético, existem genes também que são compartilhados. Então, por isso que às vezes tem essa sobreposição de sintomas entre os transtornos. Isso. Né? No TOC, no autismo, também existe uma sobreposição genética. Né? Alguns autores encontram uma sobreposição genética entre o TOC e o autismo, né? Também. E o TDAH também, né?
Quer falar? Eu Eu vou só falar falei, então. eu só falei do autismo, né? Do se eu me deixar, eu me empolgo aqui, eu fico só Não, eu vou falando de falar então, autismo. já que a gente entrou no toque, eu vou falar do toque, aí depois você fala da Perfeito, dislexia, a gente perfeito. vai. Beleza? Tá bom. Sim. Então, olha, as pessoas que têm TDAH, tá? Existem três patologias que elas andam muito juntas, de mãos dadas, né? Então, TDAH, transtorno obsessivo compulsivo e Tourette ou tics, tá? Essas três patologias, elas compartilham a mesma genética, tá? Então, toda vez que você pega um paciente com TDAH, você tem que investigar se ele tem sintoma obsessivo compulsivo, você tem que investigar se ele tem tique. Toda vez que você tem um paciente com TOC, você tem que investigar TDAH, você tem que investigar. Então, assim, essas três patologias, elas se unem muito, tá? E às vezes, por exemplo, né, quando a gente não diagnostica isso, digamos que eu pegue um paciente que eu diagnostique com TDAH, mas eu esqueci, não percebi que ele tinha toque também. E eu começo a tratar ele com estimulante. Eu posso piorar o toque dele, né? Então, o médico tem que estar muito atento a essas comorbidades. E os pais também, é muito importante que os pais observem essas coisas, né? Se o filho tem alguma mania, algum tique, alguma coisa assim. Manda bala aí, Fabrício. Então, aí o Eduardo comentou da questão do diagnóstico comórbido dos transtornos de aprendizagem, né? E aí entra, né, na nomenclatura atual, no DSM eles estão como transtorno de aprendizagem, mas a gente ainda usa a nomenclatura a dislexia, né, que é a dificuldade da leitura, a disgrafia, que é da escrita, e a descalculia, que é da matemática. Aí, novamente, acaba sendo ou um diagnóstico comórbido, mas é um diagnóstico diferencial muito importante. A gente vê muito na prática clínica, às vezes, crianças que são diagnosticadas com TDAH, mas não foi investigado como uma possibilidade, o mesmo cuidado que o Eduardo falou, né? Essa sutileza na história clínica de perceber se não tem alguma dificuldade mais específica de aprender. Porque, uma criança que tem dificuldade de aprender, obviamente que manter o foco atencional é muito mais difícil. Então, eles podem estar presentes como comorbidade, mas é muito importante que você faça a sua avaliação diagnóstica para ver se não é um diagnóstico diferencial, se aquela criança, na verdade, não é TDAH a questão dela. É uma dislexia, ou um outro transtorno de aprendizagem, ou até uma deficiência cognitiva, né? Um Ou as QI duas coisas, limítrofe, ou muitas as vezes. duas coisas, exatamente. Então, é sempre importante investigar a questão do aprendizado, como foi a aquisição de leitura, tudo isso. É claro que a gente sabe que muitas vezes, pelas disfunções executivas, a alfabetização de uma criança com TDAH acaba sendo mais difícil. A realização das atividades escolares, a matemática, a interpretação do problema acaba sendo mais difícil pelas disfunções executivas. Então, é um diagnóstico bastante, às vezes, delicado, e é aí que a gente pode se apropriar da ajuda das neuropsicólogas, né, Eduardo? Para nos ajudar, às vezes, quando tá difícil ver se claramente é um TDAH ou não, esses prejuízos não aparecem em outros ambientes, como o Eduardo falou no começo. Para ser TDAH, não é só em sala de aula. O TDAH, ele invade outros ambientes da vida, seja da criança, do adolescente e do adulto. Né? Embora às vezes o prejuízo funcional seja maior na escola, o TDAH está presente em outros ambientes da vida. Mas às vezes, quando tem aquela dificuldade, a avaliação neuropsicológica ela ajuda bastante. Você quer falar E um pouquinho, Dudu, sobre esse vamos lá. instrumento, aonde Então, ajuda no olha, TDAH? a Fabrícia está falando uma coisa super importante, que é a avaliação neuropsicológica, feita por psicólogos que são treinados em neuropsicologia. Eles aplicam uma bateria de testes e de entrevistas, né, com aquela pessoa para ver que áreas do cérebro podem estar com alguma dificuldade de um funcionamento um pouco difícil, vamos dizer assim, né? Então, o teste neuropsicológico nos ajuda a fazer diagnóstico. Importante dizer que teste neuropsicológico não dá diagnóstico de TDAH, não faz diagnóstico de TDAH. Diagnóstico de TDAH é feito pela história clínica daquele paciente Exato. e pelo exame psíquico daquele paciente. Quando a gente tem alguma dúvida ou parece que tem alguma outra coisa, etc., a gente entra, né? A gente pede testagem neuropsicológica,
É muito importante que a gente peça, por exemplo, o teste de processamento auditivo central. O que é o teste de processamento auditivo central? A gente tem a nossa audição, tá? O teste que mede a nossa audição, a nossa capacidade de ouvir, chama-se audiometria, certo? Porém, depois que o som entra na nossa orelha, né, ele precisa ser codificado e entendido pelo cérebro. Vamos colocar grosso modo assim, certo? E as pessoas que têm TDAH têm uma tendência grande a ter uma dificuldade no processamento auditivo central também, né? Então é importantíssimo que as crianças façam. Quem que faz o teste do processamento auditivo central? É a fonoaudióloga, dentro da cabine, certo? E se houver realmente uma dificuldade do processamento auditivo central, quem é que trata isso? É a fonoaudióloga dentro da cabine também, certo? Então, a gente já está começando a falar do seguinte: tanto a avaliação de um paciente com TDAH quanto o tratamento envolve uma equipe multidisciplinar de psiquiatra, psicólogo, fono, às vezes fisioterapeuta, dependendo do caso, né? Enfim, tem uma gama de profissionais que vão atender aquela pessoa para que a gente consiga o máximo melhorar as capacidades mesmo dessa pessoa de conviver socialmente de uma forma bacana e também de produzir na escola, no trabalho e etc e tal, né? Sem dúvida. Essa melhora da funcionalidade, né? Porque um dos critérios realmente para ser TDAH tem que ter prejuízo funcional, né? Seja do ponto de vista mais social ou pedagógico, tem que trazer um prejuízo, seja na vida da criança, do adolescente ou do adulto, né? E eu achei muito bacana, Du, essa colocação que você fez da importância da equipe multidisciplinar, tanto no processo diagnóstico, embora eu achei bastante importante como você reforçou que o diagnóstico do TDAH é um diagnóstico clínico. É a história clínica ao longo da vida que vai nos dar o diagnóstico do TDAH. São os prejuízos, às vezes desde criança, ou mesmo quando não apareça nada na primeira infância, algum prejuízo ali na segunda infância ou na adolescência, mas esses prejuízos vêm se instalando, doutora, ao longo da vida. Então, doutora, você está me falando que então não precisa pedir ressonância, eletroencefalograma, nada disso faz diagnóstico? Não é importante isso aí, não? Não, a não ser que você suspeite que tem alguma outra questão envolvida. Do tipo, uma criança que às vezes a mãe vai contando, né? E parece que pode ser algum histórico de convulsão não investigada, crise de ausência, a não ser que você suspeite que tem alguma comorbidade neurológica, né? Mas pro diagnóstico de TDAH, não. É muito comum eu escutar no consultório, tanto quando eu atendo crianças e adolescentes, quanto quando eu atendo adultos com TDAH, né? Que eu converso com o paciente, claro, estou tirando a história do paciente, já estou examinando o paciente. Muitas vezes eu aplico uma escalinha, um testezinho, o ASRS ou o SNAP, né? No consultório. E aí eu falo, ó, você tem TDAH. A pessoa fica olhando assim para minha cara do tipo, mas peraí, você não pediu exame nenhum? Como é que você sabe que eu tenho TDAH? Né? Assim, tipo, né? A gente sabe porque o diagnóstico é feito desta maneira mesmo. É isso aí que é o diagnóstico, né? E eu acho que isso ainda é mais delicado, né, Eduardo, quando a gente está falando de crianças, porque infelizmente, né, a gente que trabalha com TDAH e atende pacientes com TDAH, a gente é indiscutível a existência do transtorno, né? Assim como os prejuízos funcionais no TDAH não tratado ao longo da vida. Mas, infelizmente, o TDAH é um transtorno estigmatizado, né? Infelizmente, os transtornos psiquiátricos são estigmatizados, né? Então, tem colocações do tipo que é a medicalização da infância, né? Que tratar TDAH, que dar psicoestimulante para crianças, deixar com que a criança vivencie a infância dela. E não, né? Obviamente que a gente, na história clínica, a gente sabe muito bem identificar quando é uma criança que é mais extrovertida ou é mais bagunceira, e isso não é TDAH, né? Mas às vezes, então já a família que já chega para avaliação já vem
mil, às vezes, estigmas e preocupação com relação ao diagnóstico, né? E aí, outra etapa, quando a gente for falar, é o quanto o tratamento do TDAH também tem muitos medos e preocupações e estigmas, né? E aí, a gente não perde exame nenhum, a família fica super insegura. Mas como assim? Conversou uma hora comigo, ficou uma hora com a criança e tem TDAH, né? É. Não vai pedir uma Aqui apareceu ressonância, uma não vai pedir um pergunta. eletro, né? Apareceu uma pergunta aqui, ó. Meu filho tem Tourette e algumas características de TDAH. Porém, a neuro disse que, como não há nenhum prejuízo, não precisa tratar. Isso procede? Olha, eu não sei se a pergunta se refere ao Tourette, que não traz nenhum prejuízo, ou se refere a esses sintomas do TDAH que não causam prejuízo. Assim, uma pessoa que tem TDAH, né, para ter TDAH, ela tem que ter prejuízo. É o que a Fabrícia já salientou umas 2 vezes, né? Então, assim, para a gente fazer o diagnóstico de TDAH, essa criança tem, ou essa criança, esse adulto, tem prejuízo, né? Agora, se tem prejuízo, claro que tem que tratar, certo? Então, tem alguma coisa aí que precisa ser melhor entendida nessa pergunta, né? Eu queria falar também uma coisa que é super importante, né? Então, algumas características de pessoas que tanto ó, crianças, adolescentes e adultos, tá? Eu vou falar algumas características que para que vocês comecem a perceber um pouco ou suspeitar que alguém tenha TDAH. Então, primeiro, a pessoa está conversando com você e ela começa a viajar na maionese, certo? Ela perdeu a conversa pela metade. Às vezes ela mesma está falando e ela perde o raciocínio, tá? Bom, todo mundo passa por isso, mas eu estou falando de uma coisa muito frequente, tá? Ela é uma pessoa desatenta, né? Então, assim, quando ela tem um texto mais longo para ler, um exercício mais difícil para fazer, ela vai procrastinar. Então, é muito comum no TDAH a pessoa procrastinar. E o que é procrastinação? Você adia as coisas que são difíceis e fica com as fáceis, digamos assim, tá? Busca por sensações. Então, a pessoa com TDAH, ela é uma pessoa que está mais propensa a se envolver em situações de risco, né? As crianças se colocam em situações de risco, os adultos também dirigem que nem doido, vão atrás de droga, né? Sexo de uma forma desprotegida, né? Comer demais, gastar muito dinheiro, tudo isso são formas de impulsividade. E a procrastinação nada mais é do que uma forma de impulsividade também. Porque eu estou optando pelo prazer e não pelo dever, entendeu? Então a procrastinação nada mais é do que uma forma de impulsividade que é muito presente no TDAH. Então muitas vezes no adulto, por exemplo, você só tem, entre aspas, o déficit de atenção. Mas essa parte impulsiva muitas vezes ela permanece. E muitas vezes essa é a razão pela qual o adulto vem me procurar. Por exemplo, doutor, eu tenho uma compulsão sexual. A hora que você vai investigar, a pessoa tem, na verdade, um TDAH, e aí, tudo bem, ela desenvolveu também uma compulsão sexual, né? Doutor, eu gasto demais, eu sou muito gastão, eu compro muita coisa e etc e tal. A hora que você vai investigar, TDAH, uso de droga, TDAH, quer dizer, né? Então, essas coisas precisam começar a chamar a atenção para a possibilidade dessa pessoa ter TDAH, né? Eu acho Importante. bem bacana do isso que você falou, porque é aquilo, né? O TDAH, ele é um espectro bastante heterogêneo, né? E tem essa questão, às vezes, o paciente realmente que tem esse predomínio da busca, né?
Então, isso que você percebe desde criança, aquele adulto que chega com história de mais impulsividade, não para em emprego nenhum, se desentende, tem problemas de trânsito, Problemas de relacionamento, problemas de desce do carro e relacionamento. briga no trânsito. Exatamente. Sim. Aí você vai investigar desde criança. Quando você era criança, você começava uma coisa e parava. Ah, começava. Então eu queria fazer judô. Fazia por um tempo, perdia a graça, queria fazer outra coisa, né? Então você vê essa busca constante da E no novidade. adulto, né? Assim, a pessoa começa a arquitetura, faz 6 meses, fala, não, não tem nada a ver com o que eu quero. Aí começa a medicina. Aí ela faz 3 meses e fala, ai, não é isso também não. Aí faz direito. Aí ela acaba por não fazer nada, às vezes, muitas vezes, né? Porque ela não consegue permanecer em Exatamente. uma atividade. Ela consegue iniciar muito bem uma atividade, mas ela não consegue Dar permanecer nessa continuidade. atividade. Passou aquela coisa do novo, né? Da motivação do novo, cai na rotina, no permanecer é muito difícil, né? Até tem estudos que falam do perfil da narrativa do paciente com TDAH, né? Então, quando o Eduardo falou, às vezes aquele paciente com TDAH, que uma das perguntas que a gente faz nesses questionários de rastreio é que se a pessoa com TDAH, né, ela se perde quando estão falando diretamente com ela. Então, tem alguns pacientes quando a sintomatologia não é tão intensa que está num diálogo com uma única pessoa até consegue manter um foco atencional maior, mas você tem várias pessoas conversando ao mesmo tempo, ela se dispersa na conversa, né? Alguém vira para ela, o que você acha? Ela não tem a menor ideia ali o que está acontecendo, né? Ou aquele outro perfil que só ele quer conversar, ele não deixa as outras pessoas falarem, né? Ou às vezes o que entra um pouco a percepção de pista social, que às vezes acontece no TDAH, né? Tá todo mundo falando de um assunto, a conversa tá tomando rumo, ele faz uma colocação absolutamente inadequada, que não tem nada a ver com o contexto, né? Então, essa coisa que muito da impulsividade da percepção das pistas sociais, que aquela colocação naquele momento não foi Não adequada. é Então, é isso que fala. pertinente. Exatamente. Então, quando a gente vai tirando a história clínica, a gente pergunta muito mais coisas do que está ali nos critérios diagnósticos, né? Nessa adequação, na narrativa. Isso a gente vê no consultório, né? Do paciente com TDAH. Ou ele dá respostas muito breves, né? É aquilo, parece que elaborar uma narrativa mais complexa é difícil. Então, você tem problema? Tenho, né? Isso a gente vê desde criança, aquela criança que faz aquela redação, né? Então, tem interpretação de texto porque o porquinho ficou bravo no final, porque brigou, ponto, né? Ou o contrário, aquela narrativa que você pergunta, por que você veio aqui hoje? Ah, eu vim aqui, mas na hora que eu saí de casa, a vizinha no final, mas por que você me perguntou mesmo? Então dá a volta inteira e se perde na narrativa, né? Essa coisa. Outra questão que é muito importante, né, até para a gente dar essa dica para quem tem TDAH e está escutando, é a questão do gerenciamento de tempo. Como o paciente tem dificuldade de gerenciamento de tempo para Cara, tudo. verdade. Tanto que a Sim. gente que trabalha com TDAH, né, psicóloga, se tiver alguma escutando, sabe aquele paciente que às vezes dá aquela atrasadinha para chegar, por mais que saiba que o horário dele toda semana é aquele horário, porque ele se perde no gerenciamento de tempo das coisas de rotina. E óbvio, na criança, no adolescente, no universitário, ou até nas tarefas de trabalho, isso também aparece. Então, quantos pacientes adultos falam para a gente, doutor, eu sei que eu poderia produzir muito mais, eu vou me perdendo ao longo do dia. Eu começo uma atividade, eu não finalizo, eu começo outra, a hora que eu vejo, eu abri várias planilhas, eu não dou finalidade a Eu nenhuma. abro Então, várias abas do computador, um monte de aba no computador, né? Sim. gerenciar o tempo, essa questão de priorizar, né? Então, tudo isso. Então, quando a gente vai investigando no dia a dia, a gente vai perguntando tudo isso. No seu trabalho, você trabalha com o quê? Né? E como é que você gerencia o seu tempo, né? Tanto que, né, para o Enem, assim como para alguns vestibulares, e até para concurso, o diagnóstico de TDAH te dá um tempo adicional para a realização da prova. Por quê? Justamente porque essa dificuldade de gerenciamento de tempo. Então, hoje, crianças com TDAH, elas não entram, o TDAH não entra como inclusão escolar. Mas existem já algumas coisas que são direitos adquiridos, né? Essa questão do tempo adicional para a realização de prova. Às vezes as crianças fazerem prova num ambiente separado. Por quê? Porque qualquer estímulo pode ser distrator. Então, uma criança que levantou a mão para perguntar para a professora, ou uma criança que levantou para ir no banheiro durante a prova, tudo isso distrai uma criança com TDAH, né? Então, essa criança pode fazer a prova num ambiente separado,
pode ter um tempo adicional e muitas vezes elas precisam até de uma adaptação da prova. Por quê? Porque interpretar um texto muito longo, a hora que elas chegam no final do texto, elas já se perderam no texto e elas não conseguem É aquela fazer. pessoa que lê 2 parágrafos do livro e aí ela fala, peraí, o que eu tô lendo? Aí ela Exato. volta e lê os 2 parágrafos. Aí ela, eu ainda não entendi. Aí ela volta e lê de novo. Ela lê 5, 6 vezes, né? Muitas vezes, para tentar entender uma coisa pequena, vamos dizer, né? Um texto pequeno, né? O prejuízo do TDAH no adulto é sutil e traz complicações. Como tratar? Gente, nem sempre é sutil, viu? Na verdade, assim, a gente tem casos bem graves de Bem TDAH na grave. vida adulta e as complicações são várias. Acidente de trânsito, perder objetos muito importantes como cartão de crédito, carteira, celular, né? Se envolver em situações de risco, né? Então, sexo desprotegido, dirigir alcoolizado, né? Até Enfim, gerenciamento da vida financeira, né, Du? Quanto a gente escuta ah, dos pacientes adultos que eles não conseguem gerenciar a vida financeira. Né? Então sim, fala, doutor, eu trabalho há tanto tempo e eu até hoje não consegui juntar nada, né? Ou gasta por impulso, ou não administra bem a vida financeira. Prejuízo na vida. Tem vários estudos que falam prejuízo na vida afetiva, nos relacionamentos afetivos das pessoas com TDAH. Então eu concordo com o obesidade. Eduardo, né? O TDAH Obesidade no é adulto. ligada a TDAH na vida adulta, né? Então a gente sabe que obesidade e sobrepeso é mais comum entre as pessoas que têm TDAH, tá? E também, tá? Uma coisa que eu andei estudando bastante, até apresentei num congresso recente aí, num congresso europeu, um trabalho sobre a associação entre o TDAH e as disfunções sexuais masculinas, ejaculação precoce, disfunção erétil, perda de desejo sexual, anorgasmia, todas essas disfunções sexuais. E por que eu comecei a estudar isso, será? Bom, eu sou sexólogo. Eu recebo muitos pacientes, por exemplo, com ejaculação precoce ou disfunção erétil. Quando eu vou tirar a história dessas pessoas, muitos deles têm TDAH. Aí eu comecei a falar, meu, tem alguma coisa aí. E comecei a estudar mais sobre isso e realmente existe uma associação muito clara entre ejaculação precoce, disfunção erétil, baixo desejo sexual, dificuldade de orgasmo, tudo isso e o TDAH. Quer dizer, tudo isso são complicações do TDAH na vida adulta, por exemplo, né? E assim, como é que a gente trata essas pessoas? Né? Vamos falar um pouquinho de tratamento? Começa aí. Vamos. Bom, o tratamento do TDAH, né, é um transtorno que, do ponto de vista neurobiológico, né, o que tem de estudos que já mostram aí, né, o comprometimento neurobiológico, as áreas neurológicas, né, afetadas no transtorno, que neurotransmissor a gente precisa. Então, o TDAH ele demanda dessa equipe multidisciplinar, mas o tratamento farmacológico ele é fundamental para o tratamento do TDAH. É claro que, né? Aí abre uma questão. Quando a gente volta lá, que eu comecei lá no comecinho, quando eu falei da questão de crianças pequenas que já têm sintomas sugestivos, e sim, existe o TDAH na criança pré-escolar, aí essa minha fala muda. Obviamente que em crianças pequenas a gente vai começar com intervenções comportamentais, né? Mas no adolescente, no adulto, na Ou criança mesmo, mesmo, ou mesmo numa criança em idade escolar, acima dos 6, 7, 8 anos, eventualmente, precisa já de medicação, né? sim, sem sombra de dúvidas, né? Partir porque tem aí um embasamento, um substrato neurobiológico importante na patologia, né? E o TDAH é uma patologia que a resposta ao tratamento farmacológico é muito grande, né? Isso. Existem patologias psiquiátricas que a resposta ao tratamento farmacológico não é tão expressiva. Até mesmo na depressão, por exemplo. Na depressão, né, a taxa de sucesso de você usar um antidepressivo e tratar um antidepressivo, primeiro que você tentou, é em torno de 50 a 60%. No TDAH, né,
geralmente em torno de 80 a 90% 80, de 90%. sucesso. Quer dizer, é um tratamento farmacológico que tem um peso muito importante. Gente, é Exatamente. muito difícil alguém tratar TDAH sem usar medicação. Muito Uhum. difícil. As abordagens multidisciplinares são importantes? Lógico que são, a gente acabou de falar, tá? Mas são Mas assim, complementares, né? a medicação é fundamental no TDAH, tá? Quais medicações? Bom, em primeira linha, a gente tem o metilfenidato, mais conhecido como Ritalina ou Concerta, ou a lisdexanfetamina, mais conhecido como Venvance, certo? Então, esses são os tratamentos de primeira linha. Em segunda linha, a gente tem uma medicação que chama atomoxetina, que não tem aqui no Brasil ainda. Terceira linha, a gente tem bupropiona, modafinila, a gente tem até mesmo imipramina, que é um antidepressivo bem antigo. A gente tem também, tá? Outra coisa que eu tenho trabalhado bastante é com cannabis medicinal no tratamento do TDAH, tá? E tanto em crianças, adolescentes e adultos, tá? E a cannabis medicinal tem mostrado resultados muito bons para o TDAH e para essas outras questões que estão em volta do TDAH, né? Então, as dificuldades sociais, o humor irritável ou o humor mais depressivo, né? A ansiedade, o sono, a gente não falou do sono, hein, Fá? Uhum. Enfim, né? Para tudo isso, a cannabis medicinal tem sido bastante efetiva. Mas os tratamentos padrão, que são aí o Que estão nos metilfenidato, a guidelines, né? lisdexanfetamina, são tratamentos muito efetivos, são muito Uhum. mudam a vida da pessoa. A pessoa você prescreve, a pessoa volta na outra consulta falando, doutor, eu eu pela primeira vez eu acordei assim, Criança né? fala isso. Do outro dia, um pacientinho meu, ele virou para a mãe e falou assim: Ah, eu até acho que eu gosto de ler. Ele falou desse jeito, né? Que agora ele voltou à aula presencial, né? Ele falou: Ah, eu acho que eu gosto de ler. Ele comentou com a mãe. Então, realmente, é isso. O resultado do tratamento farmacológico, a criança de 6, 7 anos, né? Da primeira série, do segundo ano, do Fundo 1, consegue perceber aí a mudança, né? Como o tratamento farmacológico do TDAH, ele faz diferença. Uma coisa que é importante As notas quando melhoram bastante também, a né? funcionalidade, né? A A procrastinação, o entrar funcionalidade e em sair do geral. banho, né? O não esquecer a mochila, não perder tudo que tem no estojo todo mês, né? Ou aquele estresse que é diário em casa, tá? Você tá enrolando, tá demorando muito, né? Tem tudo isso que muda, né? A dinâmica da família muda quando a criança com TDAH começa a ser tratada, né? E uma coisa, quando o Eduardo mencionou, é importante a gente pontuar que o arsenal farmacológico disponível no Brasil é bem restrito, né? Realmente a gente tem o metilfenidato, que é a Ritalina, o Concerta, ou seja, é o mesmo princípio ativo, né? Pensando nas primeiras linhas aí, nos principais guidelines aí de tratamento, e a lisdexanfetamina, né? E o que difere, né? O que difere o Concerta da Ritalina? É o mecanismo de liberação, né? O Concerta, ele é uma cápsula de liberação osmótica, então ele tem uma cápsula interna que libera menos de 25% nas primeiras horas, e depois o restante da cápsula é liberado ao longo de até 10 horas de uma forma mais linear por essa liberação osmótica. Então, eu sempre falo, não pode pegar a cápsula do Concerta e abrir. Se você fizer isso, você acabou completamente com o mecanismo de liberação. Então, se a gente pensar num gráfico, o Concerta é uma medicação que vai subindo e depois fica linear na liberação até ter um declínio. A lisdexanfetamina, ela tem uma liberação mais linear, né? Ela é um profármaco que vai se transformar num fármaco ativo e a liberação também é mais linear. Enquanto a Ritalina, a Ritalina LA, né? O que é a Ritalina LA, Fabrício? Existem dois tipos de Ritalina. A Ritalina de liberação imediata e a LA, que tem uma liberação mais lenta, que tem a posologia de 10, 20, 30 e 40. Na Ritalina de liberação rápida, ela dura em média 4 horas. Então, ela faz um pico em 2 horas e depois ela cai. Quando você parte para a Ritalina LA, ela faz 2 picos de liberação e desce, e 50% outro pico e desce.
com uma duração aí de mais ou menos 8 a 10 horas. Que é melhor? Depende do perfil, né? O que a gente sabe é que psicoestimulantes com liberação mais linear têm uma tendência a menos risco de uso abusivo, porque não tem aquele boom de efeito de psicoestimulante. Mas tem Isso. crianças e adolescentes que se adaptam melhor ou ao Concerta ou à Ritalina. E aí o Du, se quiser falar um pouquinho da Olha, na minha lisdexanfetamina. experiência, tá? Na minha experiência, eu uso bastante a lisdexanfetamina. Eu opto, na grande maioria dos casos, pela lisdexanfetamina como primeira opção. Por quê? Porque eu tenho muitos pacientes que têm toque, Tourette, tique junto. E, assim, na minha prática clínica, né, e até os estudos já mostram isso também, a lisdexanfetamina induz menos tiques ou piora do toque do que o metilfenidato, né? Uhum. Então, no meu caso, geralmente eu começo pelo Venvance, pela lisdexanfetamina, certo? O paciente não se adaptou, teve efeito colateral, então não sei o que, eu vou lá ou para Ritalina LA ou para o Concerta, tá? E aí não se adaptou. Bom, aí não se adaptou, a gente já começa a fazer uma alquimia, né? Então aí já bupropiona, modafinila. Eu também, assim, eu também uso a cannabis medicinal como uma opção, assim, que eu uso uma das primeiras opções, tá? Assim, já temos estudos de melhora de TDAH, né, de sintomas de TDAH com cannabis, assim, bastante importantes e que já dá para falar que há evidência, né? Então, eu também gosto bastante. O Fá, aprende-se a conviver com o TDAH sem tratamento? Ah, uma coisa que você estava mencionando é que deu uma travada aqui para mim, até peço desculpas. Hoje também, sem dúvida, a lisdexanfetamina é a minha primeira escolha, que eu comecei a falar do metilfenidato para explicar, às vezes as pessoas não sabem qual é a diferença, porque é o mesmo princípio ativo que difere o Concerta do metilfenidato, né? E quando a gente usa o metilfenidato, tem crianças que acabam, ou adolescentes que se adaptam melhor a um ou outro. É uma coisa que eu acho muito importante pontuar com relação ao metilfenidato, até porque teve um estudo até antigo, que falava de falha terapêutica, né? É que a importância de você calcular o metilfenidato a partir do peso da criança, né? Então, a gente pensa que a dose média tem que ser 0,7 miligramas por quilo, ou pode chegar até 1 ou 1,2 miligramas por quilo, porque às vezes a falha terapêutica vem com isso, né? Então, às vezes a gente está tendo adolescente que tem peso de adulto usando 20 miligramas de Ritalina LA. A Não vai ter gente uma vê a mesma resposta. coisa também com a lisdexanfetamina, né? A gente vê adultos que são grandões usando 30 30 miligramas de... miligramas. Exatamente. Não, Então, né? a Não gente vai sabe dar que para o certo adulto é isso. 50, 70 do Venus, né? Então, tem Eu muito já isso, tive a que questão usar, da. na verdade, já prescrevi para alguns pacientes 100 miligramas de Tem muito essa lisdexanfetamina. questão da dose terapêutica, né? Porque às vezes a falha do tratamento vem por uma questão realmente de reajuste de dose, né? E eu perguntei para você o seguinte, na verdade tem uma pergunta aqui, ó. Aprende-se a conviver com o TDAH sem tratamento? Olha, como eu atendo crianças com TDAH e muitas vezes quando eu estou fazendo anamnese, um dos pais se identifica, até porque o componente genético, a herdabilidade genética, eu acho que isso é importante a gente pontuar, né, Du? A herdabilidade genética do TDAH ela é muito grande. Então, se você perguntar, tem um familiar de primeiro grau, aí a chance de ter um familiar de primeiro grau com TDAH é muito grande. E é uma situação relativamente comum você, quando está fazendo a história clínica, ou o pai, ou a mãe, né? Às vezes eu uso mais o pai, porque a gente sabe que os transtornos do desenvolvimento são 4 vezes mais prevalentes no gênero masculino que no gênero feminino, né? Acaba se identificando. E eu já escutei, não foi uma ou duas vezes. Mas eu também era assim, e cheguei até aqui. Então, assim, aprende-se a conviver? Aprende-se, mas se você tratar isso, a sua funcionalidade pode ser muito melhor ao longo da vida. E, claro, tudo depende da gravidade do seu transtorno. Tem TDAH, sim, que vai até a vida adulta sem tratamento. Tem TDAH que, com 5 anos, a família já está no consultório Na verdade, tentando entender o assim, que está acontecendo, né? acho que uma coisa que eu acho que essa pergunta suscita é o seguinte, ok, para que não tratar? Começa por aí.
né? Por que não tratar? E outra coisa, é assim, essa pessoa pode funcionar no dia a dia? Ok, pode. Mas ela poderia funcionar muito melhor se ela estivesse tratando. Quer dizer, então, eu não vejo muito por que não tratar, entendeu? Aí vem uma outra pergunta aqui, ó. É verdade que o uso prolongado de Ritalina na infância e adolescência pode provocar Alzheimer na vida adulta? Gente, Não tem relação, né? nunca vi nenhuma relação entre uma coisa e Nunca outra. li Nunca nada a vi nenhum respeito estudo disso. falando isso, tá? Autismo leve e TDAH podem confundir o diagnóstico? Muito, muito. Bastante. É um Às vezes, diagnóstico sim. diferencial importante. Alguns pacientes com transtornos de linguagem ou de comunicação também, eventualmente, dão um pouquinho de Sim. dúvida, né? Alguns pacientes que eventualmente possam ter alguma dificuldade intelectual também, às vezes, dão dúvida, né? Uhum. Então, tem alguns diagnósticos aí que realmente se confundem um pouquinho. Mas por isso que é importante buscar um bom profissional, uma pessoa que entenda do assunto, né? Que possa fazer um diagnóstico adequado. Eu estou respondendo as perguntas porque tá chegando a hora da gente fechar, gente. Tá maravilhoso. Eu queria ficar aqui conversando com a Fabrícia aqui até de madrugada, mas não vai dar porque A o gente Instagram fala só pouco, deixa né, uma Du? horinha. A gente Oi? fala pouco. Eu e você junto, a gente fala pouco, Não né? é? A minha filha tem autismo, tinha mais de ano que tinha deixado de tomar risperidona e teve que voltar a tomar novamente depois da pandemia. Esse medicamento é importante mesmo? Eventualmente, para alguns pacientes autistas, ela é importante, mas é importante só separar uma coisa. A risperidona não trata TDAH, tá? Exatamente. Assim, Exatamente. e a gente vê isso na prática. A gente vê alguns médicos dando risperidona, carbamazepina, uns negócios que não tem Não nada a está nem em ver, primeira, nem em segunda, nem em terceira nem em linha, nem em décima guideline opção. nenhum. Aliás, pode até piorar, né? Exatamente. Na verdade, se a pessoa tem um déficit de atenção, né? E você dá determinadas medicações, você pode piorar o déficit de atenção dessa pessoa, né? Exatamente. O toque tem cura ou a pessoa terá, o TDAH tem cura ou a pessoa terá que usar a medicação pela vida inteira? Fabrícia. Então, eu acho que isso depende da intensidade dos sintomas, das terapias, intervenções, estratégias que a pessoa for desenvolvendo ao longo da vida para lidar com o transtorno, né? Então, essa é uma pergunta muito comum, até pelo fato de eu trabalhar com criança, às vezes eu prescrevo uma criança de 6 anos. É a pergunta que o pai faz: meu filho vai usar remédio para sempre? Aí eu falo que isso depende de uma série de fatores, e por isso que a importância da terapia, para ajudar com que o paciente desenvolva estratégias para aprender a lidar com o transtorno, né? Claro que sempre que tiver um aumento de demanda na vida da pessoa, isso pode ficar mais intenso. É o que o Du falou, ele recebe adultos, e assim como eu recebo também, que conseguiu chegar até a graduação, a hora que foi para pós, né? Eu já fiz diagnóstico em residente médico, que até então não tomava medicação. A hora que foi para aquela demanda da residência médica, evoluiu em enfermaria, uma série de coisas, a demanda extrapolou o que ele tinha de estratégias para lidar, e só naquele momento da vida ele precisou de medicação. Uma outra coisa, quando me fazem essa pergunta, doutor, mas eu vou ter que tomar o remédio pelo resto da vida? Gente, eu não sei nem o que vai acontecer amanhã, entendeu? Olha só, a medicina daqui a 10 anos vai ser a mesma medicina de hoje? Gente, provavelmente que não. Provavelmente vai ter outros recursos aí. Então, assim, essa é uma pergunta que não tem uma resposta. Na verdade, assim, além do tipo do TDAH e da pessoa, também tem uma coisa, assim, a gente não sabe como que essas coisas vão estar daqui a alguns anos. O que é verdade hoje não é verdade daqui a 5 anos, né? Então, assim, X, né? Doutor, fale um pouco sobre o sono e por que que ocorre insônia no TDAH. A gente vai responder essa e aí encerrou, tá bom, gente? Ó, sono. Coisas que aparecem nas crianças, adolescentes e adultos com TDAH. Insônia, o que a gente chama de atraso de fase, tá? Então a pessoa
ela tende a querer dormir muito tarde e acordar tarde, tá? Sonambulismo é muito comum, tá? Falar dormindo é muito comum também. Pesadelos, sonhos, despertares ao longo da noite. E em crianças de 3 a 5 anos, muitas vezes a gente tem uma condição que se chama terror noturno. Fala um pouco aí, Fá. O que é o terror noturno? Bom, o terror noturno é a criança, ela aumenta o nível de atividade dela, né? E aí pode ser atividades como falar, gritar, se movimentar, e depois ela não lembra. É diferente do pesadelo. A criança, quando ela tem o pesadelo, ela lembra, né? De tudo que aconteceu. O terror noturno, a criança pode até ir para outro cômodo, gritar, como eu disse, ter toda uma movimentação, né, física, e não se lembrar depois, né? Não se lembra no dia seguinte de nada disso que aconteceu. Esses distúrbios de sono realmente são comuns e às vezes são a primeira manifestação sintomática da criança com TDAH. Então a primeira queixa é isso. Não, nossa, desde bebê é sempre muito difícil para dormir, né? Dormia pouco ou sono agitado, né? Eu sempre faço aquela colocação, é aquilo, tirava o lençol mesmo com elástico. Nossa, doutora, nunca, não adiantava colocar lençol com elástico, porque a cama acordava sempre sem o lençol, né? Então, sim, o sono não é regra, mas boa parte das crianças é bem comum. Muitas vezes a gente alterações precisa de fazer sono. um exame. Muitas vezes a gente precisa fazer um exame que se chama polissonografia. A pessoa dorme no laboratório e aí é medida uma série de questões, além das ondas cerebrais, mas a respiração, se ela está roncando, se ela está tendo bruxismo, se ela está... Aliás, bruxismo também é bem comum no TDAH. Enfim, uma série de outras questões. E às vezes a gente precisa fazer esse exame para a gente localizar exatamente onde que está o problema do sono daquela pessoa. Gente, Fabrícia, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço o convite, você é uma estrela. Que bobo. Gente, obrigado pela participação de todos, obrigado pelas perguntas. Essa live vai ficar gravada aqui no meu perfil. Eu vou passar para a Fá também, a Fá deve publicar ali também. Com certeza. Obrigado a todos. E agora obrigada você se a todos. Boa noite, gente. Tchau, tchau. Tchau.